Eis-me, parecia dizer em resposta ao olhar fascinado de Denisov, que não tirava os olhos dela. Por cá de estar ela tão contente, pensava Nikolai olhando para a irmã. Como é que não se farta e não tem vergonha? Natasha lançou a primeira nota, a garganta dilatou-se-lhe, o peito encheu-se-lhe, os seus olhos tomaram uma expressão séria. Neste momento não pensava em ninguém, em nada. Dos seus lábios sorridentes derramavam-se os sons, aqueles sons que qualquer um é capaz de produzir nos mesmos espaços de tempo e de intervalos, mas que nos deixam frios 1000 vezes e só a 1000ª vez nos fazem estremecer e chorar. Tinha sido neste inverno que pela primeira vez Natasha começara a cantar a sério, sobretudo porque Denisov admirava o canto dela. Já não cantava à maneira infantil, já não havia no canto dela aquela cômica aplicação infantil que havia de antes. Mas, como diziam todos os conhecedores que a ouviam, ainda não cantava bem. Tens uma voz maravilhosa, mas ainda não está trabalhada. Tens de trabalhar. Diziam estes todos. Diziam-no, porém, muito tempo depois de a voz dela se calar, porque enquanto soava aquela voz mal trabalhada, de respiração incorreta e com passagens em esforço de um registro para outro, nem os conhecedores diziam nada, deliciando-se apenas a ouvir a voz mal trabalhada, apenas desejando ouvi-la uma vez mais. Havia na sua voz, fundidos com os defeitos da arte do seu canto, aquela virgindade, aquela pureza, aquele desconhecimento da sua própria força e aquele veludo ainda não elaborado que levava as pessoas a pensar que não podia mudar nada naquela voz sem a estragar. O que é isto? Disse para si Nikolai, de olhos muito abertos. O que lhe deu? Como ela canta? Admirou-se. De repente todo o mundo se resumiu para ele na espera da nota seguinte, da frase seguinte, e tudo no mundo ficou dividido em 3 tempos. O mio crodele affetto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O mio crodele affetto, 1, 2, 3, 1. Que vida estúpida a nossa, pensava Nikolai. Tudo isso, a desgraça, o dinheiro, Dolokhov, a raiva, a honra, tudo isso é um disparate. É aqui que está a verdade. Vai, Natasha, vai, pombinha. Que raio de coisa de chamar pombinha. Como irá ela atacar este si? Agarrou-o. Deus é grande. E Nikolai, sem se dar conta de que estava a cantar para reforçar este si, entrou como segunda voz na terça da nota alta. Meu Deus, que bom, terei conseguido agarrá-la. Felicidade, pensou. Oh, como vibrou esta terça e como se comoveu o melhor que havia na alma de Rostov. O que nele era independente de tudo no mundo e superior a tudo no mundo. O que importava, as perdas ao jogo, os Dolokhov, as palavras de honra, tudo disparados. É possível degolar, roubar e mesmo assim ser-se feliz. 16. Havia muito que a música não dava tanto prazer a Rostov. Terminada a barcarola de Natasha, porém, voltou-lhe à memória a realidade. Sem dizer nada, saiu e foi para o seu quarto. Um quarto de hora depois, o velho conde, animado e contente, chegou do clube. Nikolai, ouvindo o pai chegar, foi ter com ele. Então divertiste muito? Perguntou Ilia Andreevich, olhando para o filho com um sorriso alegre e orgulhoso. Nikolai queria responder sim, mas não conseguiu e por pouco não desatou a chorar. O conde, como estava a acender o cachimbo, não reparou no estado do filho. É inevitável, pensou Nikolai pela primeira e última vez, e derrompante, no mais indiferente dos tons, como se estivesse simplesmente a pedir uma carruagem para ir fora de portas, um tom que o fazia ter repugnância por si mesmo, disse ao pai: Papá, tenho um assunto para falar consigo. Ia-me esquecendo. Preciso de dinheiro. Ah, sim, disse o conde, que estava muitíssimo bem disposto. Eu bem te disse que aquilo não te chegava. De quanto precisas? De muito, disse Nikolai, corando e com um sorriso imbecil e indiferente que não viria a perdoar-se depois durante muito tempo. Perdi um bocado ao jogo. Ou seja, perdi muito, muitíssimo. 43.000. O quê? Com quem? Estás a brincar? Gritou o conde, cobrindo-se de repente o pescoço e a nuca de uma vermelhidão apoplética, como acontece aos velhos. Prometi que pagava amanhã, disse Nikolai. Olha, disse o velho, abrindo os braços e tombando sem forças no divã. O que se pode fazer acontece a qualquer um, disse o filho num tom desenvolto e atrevido, enquanto no fundo da sua alma se considerava um canalha,
um velhaco que nem pelo preço de toda a sua vida poderia redimir o seu crime. Tinha vontade de beijar as mãos do pai e de lhe pedir perdão de joelhos, mas em vez disso dizia num tom despreocupado que aquilo acontecia a qualquer um. O conde Ilya Andreevich baixou os olhos ao ouvir as palavras do filho e começou a remexer-se, como que à procura de alguma coisa. Sim, sim, disse ele. É difícil, receio que seja difícil arranjar. Pode acontecer a qualquer um. Pois, a quem não aconteceu. E o conde olhou de relance para a cara do filho e dirigiu-se para a saída do gabinete. Nikolai preparava-se para uma discussão e de modo nenhum esperava aquela reação do pai. Paizinho, paizinho, gritou-lhe às costas soluçando, perdoa-me. E agarrando na mão do pai, apertou-a contra os lábios e desatou a chorar. Enquanto o pai tinha esta conversa com o filho, entre a mãe e a filha acontecia uma explicação não menos importante. Natasha, emocionada, foi ter com a mãe. Mamã, mamã, ele fez-te o quê? Fez-me um pedido de casamento, mamã, gritava Natasha. A condessa nem queria acreditar nos seus ouvidos. Denisov propôs-lhe casamento. Mas a quem? A esta miúda pequenina, a esta Natasha, que ainda há pouco tempo brincava com bonecas e que ainda tinha aulas. Natasha, deixa de disparates, disse a condessa, toda esperançada de que se tratasse de uma brincadeira. Disparate nenhum, estou a falar a sério, disse Natasha zangada. Eu venho perguntar-lhe o que é de fazer e a mãe, disparate. A condessa encolheu os ombros. Se for verdade que Monsieur Desinov te pediu em casamento, o que é ridículo, diz-lhe que é parvo e acabou-se. Não é parvo nenhum, respondeu Natasha, séria e ofendida. E agora, o que é que queres? Neste momento anda tudo apaixonado. Pois bem, se estás apaixonada, casa-te, disse a condessa, zangada e risonha ao mesmo tempo. Força! Não, mamã, não estou apaixonada por ele, acho que não estou. Então diz-lhe isso. Está zangada, mamã. Não se zangue, pombinha, que culpa tenho eu? Então como é, minha amiga? Se quiseres, vou ter com ele e digo-lhe, disse a condessa sorrindo. Não, eu digo-lhe, mas tenho de me ensinar. Para si é tudo fácil, acrescentou em resposta ao sorriso da mãe. Mas se visse como ele me disse aquilo, eu sei que ele não o queria fazer, saiu-lhe sem querer. Seja como for, é necessário, é preciso recusar. Não, não é preciso, tenho tanta pena dele, é tão querido. Então aceita, já é a altura de casares, pois, disse a mãe, zangada e irónica. Não, mamãe, tenho muita pena dele, não sei como hei de dizer-lhe. Não tens que lhe dizer, digo eu, resolveu a condessa, indignada por terem olhado para a sua pequena Natasha como para uma adulta. Não, nunca, eu é que lhe digo, e a mamãe também vai e fica a ouvir atrás da porta. E Natasha atravessou a correr a sala de estar, em direção ao salão, onde, na cadeira do clavicórdio, estava sentado Denisov, tapando a cara com as mãos. Saltou da cadeira quando ouviu os passos leves de Natasha. Nathalie, disse, aproximando-se dela rapidamente, decida o meu destino, está nas suas mãos. Vassili Dmitris, tenho tanta pena de si, é tão querido. Mas não vale a pena assim, mas vou gostar sempre de si. Denisov inclinou-se sobre a mão dela e Natasha ouviu uns sons estranhos e incompreensíveis. Beijou-lhe o cabelo negro, encaracolado e desgrenhado. Nisto, ouviu-se o rossecar, apressado do vestido da condessa. Aproximou-se deles. Vassili Dmitris, agradeço-lhe a honra, começou a condessa, numa voz embaraçada, mas a que Denisov pareceu severa. Mas a minha filha é tão nova, e eu pensava que o senhor, como amigo do meu filho, se dirigiria primeiro a mim. Nesse caso, não me teria imposto a obrigação de recusar. A condessa quis dizer Denisov de olhos baixos e ar culpado. Quis continuar, mas atrapalhou-se. Natasha não podia vê-lo com um ar tão desgraçado. Começou distintamente a soluçar. Condessa, sou culpado para consigo, continuou Denisov com a voz a falhar. Mas saiba que venero tanto a sua filha e a sua família que daria 2 vidas. Olhou para a condessa e, vendo o seu rosto severo, concluiu. Adeus, condessa. E, tendo-lhe beijado a mão e sem olhar para Natasha, saiu da sala num passo rápido e decidido. No dia seguinte, Rostov despediu-se de Denisov, que não quis ficar nem mais um dia em Moscou. Na festa de despedida, nos ciganos, estavam quase todos os seus amigos moscovitas, e Denisov não se lembrava de como o deitaram no trenó e de como percorreu as 3 primeiras estações de posta. Depois da partida de Denisov, Rostov, à espera do dinheiro que o velho conde não podia arranjar tão depressa, passou mais 2 semanas em Moscou sem sair de casa e quase sempre nos aposentos das meninas. Sónia mostrou-se, ainda mais do que antes, abnegada e terna para com ele. Dava a ideia de que queria mostrar-lhe que a sua perda ao jogo tinha sido uma proeza que fazia com que ela
o amasse ainda mais. Porém, Nikolai considerava agora definitivamente que não era digno dela. Preencheu os álbuns das meninas com poesias e músicas, e sem se despedir de nenhum dos seus conhecidos, depois de ter pago finalmente a totalidade dos 43.000 rublos a Dolokhov a troco de recibo, partiu em finais de novembro para se juntar ao seu regimento que já estava na Polónia. Segunda parte. 1. Depois de esclarecer tudo com a mulher, Pierre foi para Petersburgo. Em Torzhok, na estação de muda, não havia cavalos, ou então o chefe não lhes quis dar. Pierre viu-se obrigado a esperar. Sem se despir, deitou-se no sofá de couro, junto à mesa redonda, pôs os seus grandes pés calçados de botas de inverno em cima da mesa e mergulhou nos seus pensamentos. Quer que traga as malas para aqui? Quer que lhe faça a cama, que mande fazer chá? Perguntava-lhe o criado. Pierre não respondia porque não ouvia nem via nada. Já na estação de muda anterior tinha ficado pensativo e continuava a pensar na mesma coisa. Tão importante que não dava qualquer atenção ao que acontecia à sua volta. Não só não lhe interessava chegar a Petersburgo mais cedo ou mais tarde, ou que tivesse ou não tivesse lugar para descansar nesta estação, como, em comparação com o que preocupava, lhe era indiferente, inclusive, a ficar algumas horas ou ficar toda a vida nesta estação. De vez em quando entravam na sala, propondo os seus serviços, o chefe da estação, a mulher deste, o criado, uma campanha com bordados de Torzhok para vender. Pierre, sem mudar a posição das pernas levantadas, olhava para eles pelos óculos e não percebia o que queriam dele e como podiam, todos eles, viver sem terem resolvido os problemas que o preocupavam. Ora, a sua preocupação era a mesma desde o dia em que, depois do duelo em Sokolniki, voltara para casa e passara a sua primeira e torturante noite em branco. Mas agora, na solidão da viagem, tal preocupação apoderou-se dele com particular intensidade. Fosse o que fosse que começasse a pensar, voltava sempre às mesmas questões, incapaz de as resolver e de deixar de as colocar a si mesmo. Era como se estivesse desaparafusado dentro da sua cabeça o parafuso em que se prendia toda a sua vida. O parafuso não apertava nem desapertava, mas girava em falso na mesma ranhura, sendo impossível fazê-lo parar. Entrou o chefe da estação e humildemente pôs-se a implorar a sua excelência que aguardasse 2 horitas após o que ele daria os cavalos do correio, a sua nobreza, e fosse o que Deus quisesse. O homem, pelos vistos, mentia e tinha a intenção de sacar mais dinheiro ao viajante. É bom ou mau? Perguntava Pierre a si mesmo. Para mim é bom, para outro viajante é mau. E para este homem é inevitável, porque não tem nada para comer. Disse que, por causa disto, um oficial o tinha espancado. E o oficial bateu-lhe porque precisava de partir o mais depressa possível. E eu dei um tiro ao Dolokhov porque me considerei insultado. E Luís XVI foi executado porque o consideravam um criminoso. Mas um ano depois mataram aqueles que o executaram também por um qualquer motivo. O que é mau, o que é bom, o que é preciso amar, o que é preciso odiar. Para que temos de viver e o que sou eu? O que é a vida e o que é a morte? Que força governa tudo isto? Perguntava a si mesmo. E não tinha resposta para nenhuma destas perguntas, exceto uma ilógica, que na verdade não respondia a estas questões. A resposta era: morremos e acaba tudo. Morremos e ficamos a saber tudo ou deixamos de perguntar. Mas também morrer era assustador. A vendeira de Torzhok apregoava com voz esganiçada a sua mercadoria, principalmente pantufas de marroquim. Tenho centenas de rublos que nem sei como hei de gastar. E ela, com a peliça rota, está ali a olhar timidamente para mim, pensava Pierre. E por que precisa deste dinheiro? Será que o dinheiro pode dar-lhe felicidade, nem que seja um pouquinho? Pode dar-lhe o sossego de alma? Haverá alguma coisa no mundo que nos possa tornar, a mim e a ela, menos sujeitos ao mal e à morte? A morte que porá fim a tudo e que deve chegar hoje ou amanhã, ou seja, sempre dentro de um instante em comparação com a eternidade. E voltava a carregar no parafuso que rodava em falso, sempre no mesmo sítio. O criado de Pierre chegou-lhe o livro que estava a ler com metade das páginas cortadas, um romance epistolar de Madame de Souza. Pôs-se a ler a história dos sofrimentos e da luta virtuosa de uma tal Amélie de Mansfeld. Para que lutava ela contra o seu sedutor se o amava, pensava ele.
porque não podia meter-lhe na alma uma ânsia contrária à sua vontade. A minha mulher não lutava e talvez tivesse razão. Não foi encontrado nem inventado nada, continuava Pierre a cogitar. Apenas podemos saber que nada sabemos. É o grau superior da sabedoria humana.